Olá! A Rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje falamos da nacionalização do programa que oferece novos caminhos a jovens acolhidos ao completarem 18 anos. A Corregedoria Nacional de Justiça, com parcerias entre a Justiça, sociedade civil, instituições de ensino e empresários, buscam mudar a situação desses jovens, oferecendo uma vida digna e autônoma. Em implementação desde 2013 pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o programa Novos Caminhos já realizou mais de 13 mil matrículas nos cursos oferecidos por parceiros institucionais. Esse é um dos programas mais caros que o Poder Judiciário de Santa Catarina desenvolve, no sentido de dar um atendimento especial a jovens que estão em casas de abrigamento e que, ao completarem 18 anos, têm que ser desligados. Nestes 10 anos, milhares de jovens começaram a trabalhar, mas lá atrás, quando o sonho começou, nem se imaginava o quão longe o programa iria chegar. E eu dizia, lá na primeira reunião, se nós conseguíssemos um menino, uma menina trabalhando com a sua carteirinha assinada, nós já teríamos vencido. Os desafios para fazer com que cada jovem que está em uma casa de acolhimento olhe para o futuro com esperança são muitos. Para Pablo, de Florianópolis, essa caminhada exige dedicação para que um futuro melhor chegue. Tem vários fatores, vários desafios no processo de independência, mas um deles que é bem constante assim, é a inteligência emocional. Quando você tem a segurança de que você é capacitado, nada te segura. Para que os resultados sejam alcançados, a construção da cidadania do programa Novos Caminhos tem toda uma rede de suporte. Foi sendo construída toda uma rede de suporte aos adolescentes acolhidos que contribui para que eles desenvolvam autonomia, para que eles conheçam novas referências, para que eles aprendam a fazer escolhas, e isso favorece a capacidade de desenvolverem um projeto de vida. É o que comprovam Carla e Gisele, que vivem na mesma casa-lar, na cidade de Gaspar, em Santa Catarina. Ao completarem 18 anos, elas precisam iniciar uma vida autônoma e já se preparam para isso. Eu quero fazer faculdade, quero continuar no rumo da moda. E é uma experiência, então eu digo que eu acho que eu não conseguiria entrar sem os novos caminhos. Significa muito pra mim, muito mesmo. E a gente veio sem conhecer nada. E daqui a gente foi aprendendo as coisas e agora a gente tem uma profissão. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Carolina Ranzolin, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, com Álvaro Luiz Pereira de Andrade, desembargador, coordenador estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Converso ainda com Joana dos Santos Meireles, desembargadora, coordenadora da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Muito bem-vindos ao Link CNJ. Eu vou começar pelo senhor, doutor Álvaro. Eu queria que o senhor comentasse para a gente o que é o projeto Novos Caminhos. O programa Novos Caminhos começou há 10 anos, em 2013, numa comarca do interior do estado chamada Chapecó, que todos conhecem no Brasil inteiro graças à situação que aconteceu com o time da Chapecoense, E é uma cidade importante aqui no interior, de grande pujança agroindustrial, e todos os adolescentes do nosso estado, assim como do Brasil inteiro, encontravam-se numa situação de angústia em relação ao momento de seu desacolhimento na hipótese de não serem adotados até os 18 anos. Em razão disso, a Associação dos Magistrados Catarinenses, o Tribunal de Justiça do Estado e a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina criaram o programa Novos Caminhos, que tem por objetivo capacitar esses adolescentes para o mercado de trabalho de maneira que possam prover a autossuficiência através da empregabilidade, através do sustento após o desacolhimento. Iniciou-se então naquela comarca, em pouco mais de 2 anos expandiu-se para todo o estado e hoje em dia todas as casas de acolhimento podem encaminhar os seus adolescentes para cursos de capacitação, para atendimento psicológico e para as vagas no mercado de trabalho. Doutora Carolina, o que levou a Corregedoria a nacionalizar o programa? Primeiramente, olá, Luciane e todos os telespectadores do programa Link CNJ, meus parceiros aqui de programa, Desembargador Álvaro e Desembargadora Joana. É um prazer estar sempre com
na presença dos senhores. Bom, o ministro Salomão, assim que assumiu a Corregedoria Nacional de Justiça, além de todas as questões precípuas de atuação da Corregedoria, que são atuações regulatórias e fiscalizatórias, também fixou algumas diretrizes que dizem respeito ao bem-estar social. E uma delas foi a diretriz 11, que seria empregada para o ano de 2023. A diretriz 11, ela estabelece que os tribunais de justiça deveriam fazer um esforço, juntamente com a sociedade civil organizada, com empresas da iniciativa privada e instituições de educação, para auxiliar o desacolhimento de jovens de abrigos ao completar 18 anos, né? Eu, sendo do estado de Santa Catarina e passando a auxiliar o ministro Salomão na Corregedoria Nacional de Justiça, vi que essa diretriz se encaixava perfeitamente no programa Novos Caminhos, já com uma existência de sucesso há quase 10 anos em Santa Catarina. Então, feita essa constatação, até porque em vários programas e projetos que a gente trabalha na Corregedoria, a gente verifica o que os tribunais têm de bom e que a gente pode replicar para todo o país. Passar a pergunta agora para a doutora Joana para dizer como é que está sendo essa experiência no estado do Amazonas, né? Eu quero dizer que nós recebemos com muita alegria na ocasião em que foi nos apresentado o programa e dito que havia intenção de começar aqui o projeto piloto, que já funcionava muito bem em Santa Catarina. E nós tivemos, assim, eu digo que foi sorte e alegria, porque aqui nós não tínhamos ainda nenhum programa voltado para a parte da justiça protetiva. Então, desde que eu tinha assumido a coordenadoria da infância, me causava uma certa angústia, justamente isso, que rumo teriam esses garotos e garotas quando fossem desacolhidos, quando completassem 18 anos. Então, nós realmente, foi um presente, eu digo sempre, e sou muito grata ao CNJ, ao ministro Salomão, à doutora Caroline, ao desembargador, primeiro o Sérgio, que foi que nos convidou, depois o desembargador Álvaro, e nos deram todo o apoio desde o início para que nós pudéssemos aqui estruturar e colocar em funcionamento o programa Novos Caminhos. Houve, felizmente, uma adesão muito grande, tanto do SESI Senai, como da nossa Associação dos Magistrados, e nós podemos, assim, estar caminhando com esse programa. Doutora Carolina, eu gostaria que a senhora mensurasse assim, qual a importância de um programa como esse na vida desses jovens, né, que saem de um abrigo sem perspectiva nenhuma, né, se não tiver um programa como esse. Nós temos hoje, né, de acordo com o Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção, que é gerido pelo CNJ, uma estatística de mais de 30 mil jovens, crianças e adolescentes em casas de acolhimento, sejam elas de natureza pública ou privada. E grande parte, 1/3 desses jovens, 10 mil, são maiores de 14 anos. Então, quando eu começo a chegar à adolescência e esses jovens não são encaminhados para sua família de origem ou não conseguem um processo de adoção, eles passam a ter uma angústia porque vão ficar num abrigo, vão ter que deixar o abrigo aos 18 anos e muitas vezes não tem perspectiva de autossustentabilidade por falta de ensino básico, por falta de capacitação e atividades profissionais. Então, o programa exatamente ele quer mudar essa realidade, trazer perspectiva de sustentabilidade, de trabalho, de uma vida autônoma para esses jovens. E aí, quando a gente trabalha com essas medidas protetivas, a gente exatamente evita que esses jovens voltem para as ruas, voltem para situações de prostituição, de criminalidade, fazendo uma grande prevenção também no sistema socioeducativo e prisional do país. Então, quando a gente trabalha com a prevenção, fazendo com que esses jovens se insiram no mercado de trabalho, que tenham alegria de trabalhar, de autossustentar, a gente previne tantas outras situações tão nefastas para o país. Doutor Álvaro, tantos anos de um projeto implementado no Estado, né? Vocês têm números de quantos jovens já foram atendidos, de como tem sido a realidade desses jovens após saírem dos abrigos? Antes, eu gostaria de destacar que o grande segredo do programa, dada a envergadura e a responsabilidade que é o encaminhamento desses adolescentes, o grande segredo do programa está nas parcerias. A iniciativa do Tribunal, da Associação dos Magistrados Catarinenses
e da Federação das Indústrias, na época presidida pelo empresário Glauco José Corte, hoje o empresário Mário Sérgio de Aguiar, a essa iniciativa somaram-se outras instituições. Então, nós temos a FEComércio, que é a Federação do Comércio, de Bem, Serviço e Turismo de Santa Catarina, a Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência, FESAG, o Serviço Nacional da Aprendizagem Rural, o Centro de Integração Empresa-Escola, a Associação Catarinense de Medicina, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e a OAB de Santa Catarina. Todas essas entidades reunidas num esforço conjunto e bastante grande de muitos funcionários, em torno de 900 pessoas trabalham ao longo do ano, junto com suas várias outras atividades para atendimento desses adolescentes, faz com que, em números de agosto, que foi quando nós celebramos os 10 anos da inauguração do programa, dia 22 de agosto, contamos aqui em Santa Catarina com a honrosa presença da desembargadora Joana, no nosso evento de 10 anos. Nós anunciamos na ocasião que já tínhamos atendido 6.024 crianças e adolescentes, sendo 4.613 adolescentes e 1.411 crianças, já que de alguns anos para cá nós temos atendido a partir dos 6 anos de idade. Mas o foco continua sendo a partir dos 14, que é quando é possível a empregabilidade no programa de Jovem Aprendiz. Até o momento, foram empregados quase 1.200 jovens, seja na condição de estagiário, de vaga de aprendizagem ou mesmo com carteira assinada de empresa seletista. Eu tenho certeza que no Amazonas, que já fez a sua cerimônia de formatura faz 2 semanas, com grande sucesso, com grande prestígio, com grande alegria, essa cerimônia conduzida pela desembargadora Joana, eu tenho certeza que no Amazonas esses números se repetirão. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Joana para falar um pouquinho para a gente sobre como foi essa formatura, quantos jovens foram formados. O curso da formatura que nós fizemos foi um curso do SEBRAE, onde se formaram 18 jovens, já estavam inscritos no programa Jovem Aprendiz, e nós estamos caminhando. O importante é salientar também que essa turma que se formou, eles continuarão no programa por 24 meses sendo assistidos. E, então, nós esperamos que, agora que nós estamos caminhando, que vai funcionar ainda bem melhor agora, com toda essa adesão de parceiro. Quer dizer, isso de dia que eu estava pensando, que a credibilidade, principalmente do CNJ, que quando se fala que é o CNJ, é o CNJ que nos incentivou, que convidou para que instaurássemos o programa aqui, houve uma aceitação muito boa. Então, hoje, eu considero que o Conselho Nacional de Justiça tem feito muito também, deixou de ser visto aquela imagem que seria um órgão de punição, de correção, para que realmente cumpra um papel muito mais amplo no Brasil. E eu fico muito orgulhosa e feliz de estar colaborando e participando também disso. O Link CNJ faz um breve intervalo e a gente volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da nacionalização do programa, que oferece novos caminhos a jovens acolhidos ao completarem 18 anos. A Corregedoria Nacional de Justiça, com parcerias entre a Justiça, sociedade civil, instituições de ensino e empresários, buscam mudar a situação desses jovens, oferecendo uma vida digna e autônoma. Os nossos convidados são Carolina Ranzolin, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, desembargador, coordenador estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. E Joana dos Santos Meireles, desembargadora, coordenadora da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Doutora Carolina, eu peço para a senhora falar assim, quais são os novos planos para o próximo ano aí com o programa.
A nacionalização do programa Novos Caminhos começou através de uma diretriz estratégica da Corredoria. Só que diante da adesão e da importância, né, a adesão de outros tribunais, da importância e relevância do programa e também da parceria que a gente teve da presidência do CNJ, a Corredoria e a presidência do CNJ, numa conversa bastante profícua, resolveram colocar isso em resolução, né? Isso é um upgrade, digamos assim, na nacionalização do programa Novos Caminhos, porque obriga que os tribunais tenham programas, se não o programa Novos Caminhos, programas que tenham os eixos de atuação de educação básica e profissional, de vida saudável, de empregabilidade e de parcerias com tribunais, com iniciativas privadas e também de ordem pública, para que os jovens acolhidos tenham condições de sustentabilidade após deixar as casas de acolhimento. Então, está em pauta, né, na pauta virtual que termina amanhã, no plenário do CNJ, a aprovação dessa resolução, e aí sim a gente consegue caminhar com mais segurança para a nacionalização desse programa. Também, outra perspectiva que a gente tem é que empresas nacionais participem do programa. Nós já tivemos a adesão da empresa Vale, né, que com a adesão do Estado do Pará ao programa Novos Caminhos, a Vale se interessou de poder recepcionar esses jovens egressos do programa Novos Caminhos. Também estamos com conversas bastante avançadas já com a Eletrobras, com a Petrobras e do Banco do Brasil. Diante da grande capilaridade dessas empresas em todo o país, a gente vai conseguir muito mais fácil a empregabilidade e o incentivo dessas empresas para que esses jovens possam ter um futuro bem melhor. Doutor Álvaro, eu sei que o tribunal aí tem um levantamento dos números, do que já foi feito durante esses anos do programa. Eu queria que o senhor comentasse com a gente. Como dito, nós tivemos 4.613 adolescentes atendidos até o momento e mais de 1.400 crianças. Especialmente para os adolescentes, já foram ministrados, porque podem fazer mais de um curso, né? Então, eles já fizeram 13.527 matrículas em cursos, oficinas e outras atividades. Além disso, dos nossos parceiros, dos nossos 11 parceiros. Outras entidades, como, por exemplo, o SEBRAE, a Universidade Federal e outros programas, já abriram as portas para 2.871 outras matrículas. Então, foram mais de 15 mil cursos ofertados até o momento para quase 5 mil crianças. Houve 632 atendimentos psicológicos e nós queremos ampliar muito, porque verificamos a importância do atendimento psicológico, até mesmo como um pré-requisito para o ingresso nesses cursos profissionalizantes. Também atendimentos odontológicos, que foram mais de 600. Houve 1.300 adolescentes que foram contemplados com atividades de oficinas e palestras de saúde, que é muito importante para a vida inteira, e muitas outras iniciativas. Mais do que os números, o que fala alto no nosso coração é a sensação de alegria que os adolescentes nos transmitem quando participam das cerimônias de formatura. Se vê nos seus olhares o brilho do orgulho e, ao mesmo tempo, a centelha da esperança, que a gente percebe que eles vão lutar para tornar a sua vida melhor. Eles vão lutar para constituir boas famílias. Eles vão lutar para que a vida da sua família seja diferente da vida da família de origem que os levou até a casa de acolhimento. Doutora Joana, nesse projeto piloto, eu queria que a senhora comentasse para a gente assim, quais foram as principais dificuldades? Realmente, no começo, eu fiquei muito apreensiva, vamos dizer assim, e como se nós conseguiríamos. Foi um desafio, a principal dificuldade foi a defasagem escolar, porque eles são acolhidos no abrigo e não tinham a escolaridade necessária, muitas vezes, para fazer esses cursos de capacitação profissional. Então, foi uma grande dificuldade principal, foi essa. A idade, a maioria deles já estava com 14, 15, 16, 17 anos, e tinha essa defasagem escolar que nós estamos conseguindo suprir através de termos de cooperação,
tanto com a FAMetro, como também estamos passando agora para com a própria SEDUC nos dar salas especiais para que esses jovens concluam de maneira mais rápida o curso. O importante é que essa primeira turma foi todos os jovens que estavam nos 7 abrigos de Manaus, 9, aliás, que eram 20 adolescentes. E todos estão sendo, depois que eles saírem dos abrigos, não sei se ficou bem claro, eles ainda serão assistidos durante 24 meses, após eles serem desacolhidos dos abrigos. Foi uma alegria muito grande deles, como disse o desembargador Álvaro, na formatura, ver a satisfação, o orgulho deles estarem ali. Foi uma festa muito bonita, porque se sentia a vibração positiva deles com a formatura, né? Então, fora disso também, a dificuldade, mas foi se vencendo aos poucos, dos transportes. Manaus é uma cidade a gente acabou que o próprio tribunal dessa primeira turma, nós ficamos assim com receio de que esses meninos, embora já tivessem a parceria com o Sinetran e com o Instituto Municipal de Urbano, nós mesmos, o próprio tribunal, pelo setor de transporte, a presidência autorizou, nós mesmos, vamos do tribunal, ia buscar e deixar esses garotos quando eles iam para o SEBRAE para o curso e depois voltar. Porque havia preocupação de que se ele não voltasse para o abrigo, qualquer coisa assim, então, tivemos esse cuidado, digo, nós, melhor, nesse primeiro momento que nós estamos começando, o próprio tribunal disponibilizar o transporte para levá-los e trazê-los. Depois tivemos o Clube do Trabalhador, que é do SESI, dava o lanche desses meninos no curso, durante o curso. Então, foi com muita boa vontade dos nossos parceiros, nós estamos levando em frente. Começamos com Manaus, com o pé no chão, porque, como já foi dito, é do conhecimento de todos. O Amazonas é um estado de dimensões continentais, vocês não sabem como é difícil o acesso até para os municípios da região metropolitana. Muito obrigada pela participação dos senhores aqui no Link CNJ e parabéns pelo programa. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Carolina Ranzolin, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, de Álvaro Luiz Pereira de Andrade, desembargador, coordenador estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e de Joana dos Santos Meireles, desembargadora, coordenadora da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O programa Justiça Cidadã, promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, formou sua 42ª turma regular. Os alunos receberam os diplomas da desembargadora Cristina Gaulia, coordenadora do projeto. Criado em 2004, Justiça Cidadã capacita lideranças comunitárias como agentes multiplicadores, com noções de direito, justiça e cidadania, além de levar conhecimento de métodos alternativos para soluções de conflitos. Os representantes do programa Novos Caminhos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e entidades parceiras promoveram 2 cerimônias em Criciúma e Capivari de Baixo para homenagear seus voluntários e os adolescentes que participam do projeto. Além da homenagem aos adolescentes, também foram agraciadas as empresas que ajudam o projeto com os títulos de Empresa Amiga e Empresa Cidadã. Além disso, as equipes técnicas das instituições e casas de acolhimento e os voluntários também foram homenageados com títulos de Cidadão Amigo. Para alertar sobre os riscos do trabalho infantil durante as férias escolares, o Ministério Público do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil dão início à campanha Férias Sem Trabalho Infantil. A ação busca dar mais visibilidade ao tema, especialmente sobre o trabalho infantil que ocorre em locais cujas atividades turísticas aumentam durante as festas e o verão. Para participar é simples. Ao presenciar uma situação de trabalho infantil, basta fazer uma denúncia no Disque 100, em uma delegacia mais próxima ou nos canais disponíveis na página do Ministério Público do Trabalho. Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz
ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Eu venho contar a história aqui do Nelson Mateus, hoje um jovem com 25 anos, daqui 2 dias ele completa 26 anos. Eu venho contar a história do programa e da influência que esse programa teve na vida do Nelson. O Nelson foi um menino acolhido, ele e o irmão dele ficaram acolhidos por anos, ele foi adotado aos 17 anos. Ele já tinha feito vários cursos profissionalizantes durante o acolhimento dele, e ele estava até meio relutante em participar do programa Novos Caminhos. Eu fui lá e fiz uma conversa com ele, conversei com ele e fiz um combinado dele assistir pelo menos a primeira aula. E por que eu falo isso? Esse programa tem 10 anos e eu assisti a primeira aula para saber o que eu estaria ofertando para os adolescentes das casas de acolhimento. Ele participou da primeira aula e depois nunca mais deixou de participar de todos os cursos profissionalizantes que o programa Novos Caminhos ofereceu para ele. Esse programa inspirou nele a fazer o curso de Engenharia Elétrica. Hoje ele faz a graduação de Engenharia Elétrica no Instituto Federal de Santa Catarina. Está quase concluindo. Mas não é só isso, o Nelson tem outras graduações, graduado em Física, graduado em Matemática, ele tem umas 5 ou 6 especializações, está completando outros cursos de graduação também, e hoje ele é professor. E hoje ele é um grande parceiro da divulgação do programa Novos Caminhos, ele é embaixador do programa Novos Caminhos, e o relato dele é bastante importante, que ele fala da influência que o programa Novos Caminhos teve na vida dele. Eu estava na aula ali nas instalações elétricas e de repente veio bastante mensagens, me felicitando, eu nem sabia do que era. Aí eu fui na biblioteca, vi que era, porque na aula a gente não pode ficar mexendo no celular e tal, né? E eu fui descobrir que eu passei em segundo lugar para o Instituto Federal de Santa Catarina numa engenharia. Então, toda a dedicação, todo o esforço de estudar, vir no programa, saber que os professores te acompanham, te acolhem, traz todo esse diferencial, entende? Saber que, às vezes, a gente não tem o pai da gente, não tem a mãe, a gente passa por essas dificuldades que faz a gente, infelizmente, se tornar homem e mulher mais cedo, digamos assim, amadurecer mais cedo. Mas eu sou muito grato por ter tido essa experiência no programa Novos Caminhos, porque me deu um discernimento de saber canalizar toda essa energia que eu tive, todas essas experiências que eu tive para ser a pessoa que eu sou hoje. Fui adotado com 17 anos. Foi uma adoção tardia. Agradeço toda essa oportunidade de sempre estar aqui, poder defender o programa e dizer que sem ele, muitos dos jovens não teriam o rumo que tem hoje, né? Eu sou um deles, meu irmão também é um deles. Que mesmo que seja uma pessoa por turma que a gente consiga salvar, a gente já faz uma grande diferença, né? E eu acho que a gente consegue sempre alcançar esse objetivo. A história que eu venho contar hoje é a história do Nelson, mas o irmão dele, que era acolhido, também passou por esse programa, o Felipe. E o Felipe também hoje está se formando em tecnologia da informação, também instigado pelo programa Novos Caminhos. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. Até a próxima. Tchau, tchau.